Antes que as pedras clamem, nós clamamos ao Senhor. Jesus desceu da sua glória para nos trazer salvação. Não há ninguém que diga do teu amor. Aleluia! Canta meu povo, alegra meu povo, que a festa não vai acabar. Quando ficar na terra, no céu vai continuar. Canta meu povo, alegra meu povo, que a festa não vai acabar. Quando ficar na terra, no céu vai continuar. Amém? Tudo é possível, somente crer. Graças a Deus. Graças a Deus. Ficar de pé e vamos orar. Amoroso Senhor, nosso eterno e soberano Pai que estás no céu, te rendemos graças nesta hora, Senhor, por tua misericórdia que tem sido estendida para cada um de nós. Obrigado por este momento, por estarmos aqui com os nossos irmãos, por podermos contemplar o resultado da compra do teu sangue. Foi por estas pessoas que o Senhor Jesus morreu na cruz. Foi por estas pessoas que Ele ressuscitou no terceiro dia, tornando-se assim a justificação da nossa fé, algo palpável, viável. E agora nós podemos com toda convicção confessar que somos teus filhos, que pertencemos à família de Deus e que tu continuas sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente, sendo galardoador de todos aqueles que te buscam. E nesta hora temos vindo buscar a tua face, Senhor, temos vindo buscar a tua presença e humildemente pedimos perdão pelos nossos pecados, por nossas fraquezas, por nossas debilidades, reconhecendo que a força vem do Senhor, a ajuda vem de ti, o perdão vem de ti, e estamos aqui para receber tuas bênçãos, mesmo sabendo que não merecemos nenhuma delas. Foi por tua graça e misericórdia que nós rompemos mais um ano e estamos aqui com um novo ano diante de nós. Pedimos que o Senhor nos ajude em cada decisão que formos tomar, em nosso trabalho, em nossa vida diária, em todos os setores da nossa existência e principalmente na nossa vida espiritual. Pedimos que a cada dia o Senhor nos ajude nesta fase de crescimento, para que possamos sempre crescer na tua graça, no teu amor, no teu aprendizado, no conhecimento do Deus Todo-Poderoso. Ajuda os nossos irmãos presentes, ajuda os irmãos que estão à distância nesta hora, ajude aqueles aonde chegar a gravação desta reunião, que todos possam ser cheios com o teu Espírito Santo e com a tua verdade, Senhor, e que o teu grande Espírito possa falar a tua palavra e que os nossos lábios e ouvidos sejam circuncidados
pela manifestação do Espírito Santo, e que a tua palavra penetre em nosso entendimento e nos transforme de dentro para fora e nos dê aquilo que só o Senhor pode nos dar, cada vez mais disposição e sede de vida eterna e o saciamento desta sede, porque tu disseste: bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. E é nisto que estamos confiados, é por isto que estamos aqui. No nome amoroso de teu Filho Jesus Cristo, nós pedimos estas bênçãos para a tua glória. Amém. Amém. Sublime graça do Senhor, que a um infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido ele me achou. Aleluia, louvado seja o Senhor. Vocês podem se sentar. Boa tarde a todos. Deus abençoe. Bom vê-los neste ano de 2015, não é? As férias terminaram. As férias terminaram. Fazia tempo que eu precisava disso e ficamos uns 15 dias. Bem, terminaram por um lado, porque não tem trabalho nem tão cedo, né? Pelo jeito. Não está previsto trabalhar ainda nesse primeira quinzena de janeiro, então, de certa forma, por um lado, as férias vão continuar. E só tenho que agradecer a vocês que ficaram, os que vieram nos cultos, especialmente o irmão Vicente e o irmão Adaí, que nos ajudaram, trazendo no dito culto aqui uma palavra. A gente sempre os irmãos que assistem, alguns gravam e outros anotam mentalmente ou em papel e nos passa alguma coisa do que aprender, e eu aprendo também, né? Eu aprendo também com isso. O que o irmão Adaí pregou, o que ele falou, o pouco que me contaram, eu poderia pregar mais um bocado de culto com o tema, viu? O que o irmão falou aqui. O certo é que só perde quem fica em casa, a menos que você não possa vir. Como dizia o irmão Manuel, é prejuízo quando a gente perde os cultos. É prejuízo. Mas Deus sabe melhor, Deus conhece todas as coisas, e o certo é que tudo está sobre o controle dele, certo? Correto? Bom, o último culto que nós tivemos aqui, não sei se os irmãos recordam, mas eu estava olhando a gravação, minhas anotações, e foi o culto de número 36 da última série que estamos explanando, e falava sobre Deus nos dando um quadro do milênio. Um culto anterior a este, nós falamos sobre carne de minha carne. E entramos em detalhes sobre o relacionamento entre esposo e esposa. Deixa o homem, pai e mãe, deixa tudo de lado, se une à sua mulher e os dois se tornam uma só carne. E Paulo diz: eu falo isso, mostrando para vocês o que acontece no lado espiritual entre Cristo e a sua igreja, não é? Então falamos sobre esta questão, porque uma vez que a igreja e Cristo se tornam um só, não tem porquê viverem separados. Então ela é tomada para casa, primeiramente para a lua de mel, que é o período de 1000 anos de gozo, né? De livre de problemas, de lutas, de dores, de morte, ou seja o que for. Aprendemos então que no milênio não haverá morte, morte. E em seguida, depois desse culto, nós falamos sobre Deus nos dando um quadro do milênio, uma representação do que será o reino milenial. Então, hoje, como é o culto de número 37 ainda desta série, não consegui terminar o ano passado, falaremos um pouquinho sobre o 8º dia, já que o assunto anterior foi a respeito do milênio. E esta parte faz também parte do grande mistério que está sobre ou debaixo do 7º selo. Isto só poderia ser expressado, ser mostrado, quando realmente os selos fossem rompidos e a revelação desses mistérios, verdades, pudessem descer à terra,
no cumprimento de Apocalipse 10, quando a presença de Deus entrou em cena, e foi dada ao sétimo anjo, a um anjo terrestre, um mensageiro, a revelação destes mistérios, não é? E isto então pôde ser entregue para a igreja. Então, claro que mesmo as pessoas ouvindo sobre isto, elas podem nunca entender sobre isto. Os que ouviram Jesus pregar diziam: o que esse homem está dizendo? Grande é esse discurso, duro, nós não entendemos, não sabemos o que ele está falando. Jesus falou sobre quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem vida em si mesmo, não tem vida eterna, não faz parte do meu trabalho, né, da minha jornada, ou seja o que for. E as pessoas disseram: isso aí é difícil demais, não tem como você entender essas coisas. Este homem fala coisa com coisa. Então os discípulos ficaram preocupados, já entramos tanto nesse assunto, disseram: por que não tu fala assim por parábolas? Porque tu tem uma forma de falar que poderia muito bem todos entender o que estás para dizer, mas tu fala de uma forma que eles ficam mais confusos, sempre falando em parábolas. Ele disse: isso é proposital. Falo em parábolas para que eles... porque todos querem ouvir a novidade. Então eu falo por parábolas para que eles, mesmo ouvindo, não cheguem a entender, porque essas coisas não é para todos entender. Amém. Então o jugo de Jesus, ele se rejubilou nisso e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque esconde isto, Deus esconde, ocultas isto dos sábios e entendidos e revela aos pequeninos. Amém. Veja, disse: assim aprove ao Pai fazer desta forma. Então é claro que quando se trata do tempo do fim e os grandes mistérios que estavam selados debaixo de 7 selos fossem revelados, não seria para todos entender. Então, mesmo que as pessoas cheguem a ouvir cada frase, cada citação, cada leitura, mas nem todos vão entender isto, porque é somente para aqueles que Deus predestinou para compreender. Amém. E não queremos com isto julgar quem quer que seja, ou dizer quem é mais ou quem é menos, mas eu quero crer que eu sou um desses a quem Deus tem revelado seu plano. Eu creio que vocês também se enquadram e pensam desta forma. E se você não pensa assim, então é melhor você procurar aprender mais sobre as coisas de Deus, porque talvez você faça parte da grande família de Deus e está aí como um tonto. Está aí como um tonto, sem procurar saber quais são as regras da casa. Quais são as regras da casa? Um visitante não sabe quais são as regras da casa. Você chega no lugar, você não sabe o que aquelas pessoas gostam, você não sabe como eles vivem. Então você fica observando. Não seja um entrão, né? Você fica observando as regras do lugar, as regras do trabalho. Você não vai para um setor de trabalho, você não muda de um trabalho para outro, ou de um setor para outro, e vai colocando suas regras, dizendo sua maneira de ser: é porque eu gosto assim, é porque eu aprendi a fazer assim. Não quero saber o que você aprendeu, como você aprendeu. Esqueça seu aprendizado e passe por uma reciclagem. Aprenda um novo modelo, veja como é feito essas coisas, veja quais são nossos parâmetros aqui, o que exigimos. Você pode ter um bom aprendizado, mas primeiro aprenda como nós trabalhamos aqui, depois você tente se encaixar, e se você tiver alguma coisa boa que nos ajude aos poucos, né? Com a confiança que você ganha, você vai passando para cá, você vai passando para nós. É assim que é feito. Do mesmo jeito é quando você começa a ingressar na família de Deus. Quando você é batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, ou você chega à igreja e diz: eu quero participar, e as pessoas te acolhem, tudo na igreja local, isso é uma coisa. Quando você é batizado de acordo com as escrituras, e deixa de ser um pagão, como dizem, né? A igreja católica tem tanta preocupação com o pagão, cria assim pequenininha: leva o batizado porque para não ser pagão, e eles continuam pagão, porque aquele batismo é errado, é falso, não é bíblico. Mas quando você é batizado corretamente, você começa a fazer parte da família de Deus, você pede permissão para: olha, eu creio que isto é para mim também, eu creio que faço parte desta família. Como vocês já estão aí tendo as regras de vocês dentro desse quadro familiar, eu quero me integrar a isso e quero saber como é que eu devo me conduzir. Veja, aí sim você se assenta para ouvir, e quando você começa a ouvir, você adquire fé. E o que é fé? A não ser uma revelação ou um esclarecimento de como as coisas são. Veja, o que é revelação? Algo é manifesto a você, e isto é fé. Então, uma vez que você
entra na família de Deus, ou está em dúvida se pertence a essa família de Deus ou não, como você vai ter certeza? Ingressa, entra, vem e vê. Vamos ver se você se integra, vamos ver se isso sacia você. Porque se não saciar, então é melhor você procurar alguma coisa que sacia a tua alma. E muitos se saciam nas drogas, no futebol, na música profana, nas piadas imundas. Mas o Filho de Deus se sacia na palavra de Deus. As Escrituras dizem, na lei do Senhor, ele tem prazer dia e noite. Veja, e assim sucessivamente. Então é claro que quando esses mistérios são revelados e os selos foram rompidos, abertos, inclusive os mistérios que estavam escondidos debaixo do 7º selo, precisamente, quando isso é expresso para a igreja, para as pessoas, é para todos ouvirem, mas nem todos vão compreender. Esta é a verdade. Agora, vamos pensar em algo aqui a respeito, já que falamos no culto anterior sobre um quadro do milênio pintado diante de você, né, de acordo com a palavra de Deus e da revelação desses mistérios. Entendemos uma coisa: o homem vivo, com vida, como ele vai conseguir reaver os seus direitos, uma vez que o homem, quando foi feito conforme a imagem e semelhança de Deus, foi dado a ele direitos e deveres, lá no Éden. E ele caiu desta posição, e o aprendizado nosso nesta hora é aprender como reaver de volta, como sermos levados de volta ao trono que o homem tinha antes da queda, que ele estava numa posição de senhor, de dominador sobre a criação. Então, os direitos têm que nos ser restaurados. Os direitos que você tinha no Éden. Como você poderá restaurar isto? No Éden, o homem dominava a natureza. Ele estava em contato com todas as coisas da criação. Dominai sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar, sobre tudo ele tinha domínio, inclusive ele tinha o poder de nomear todas as coisas. Porém, o homem falhou neste ponto e perdeu seus direitos. Veja, uma coisa que você tem que observar é que esses direitos não foram perdidos na cidade. Esses direitos foram perdidos no campo. Do que se trata este tema que estamos estudando há mais de 6 meses sobre o cumprimento de Deus? Estamos falando de um lugar, destino, de uma conclusão de jornada, de um lugar onde você está preparando-se ou recebendo preparação para ir lá. Em João 14, Jesus falou sobre isto, pregamos um culto especificamente sobre isto, onde ele disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Eu vou preparar lugar para vocês. Se não fosse assim, eu nem teria vos dito isso. Eu estou dizendo isto porque eu vou preparar esse lugar. Quando eu for e vos preparar isto, eu vou voltar. Vou levar vocês para onde eu estiver, vocês possam estar também. O tema sobre o cumprimento de Deus é trazendo a nós a realidade deste quadro, te fazendo vislumbrar um futuro que é real e que logo estará diante de nós, cumprido diante de nós, porque você faz parte disso. Esta é a verdade. Agora, vejamos um ponto aqui. Se o destino do grande cumprimento de Deus é a cidade santa, e você está, e antes de você entrar nesta cidade santa, você precisa reaver seus direitos, ou ser restaurado, os direitos que você tinha antes de você cair, porque quando você entrar na cidade, você não estará em um estado de queda, você estará num estado tão semelhante ao estado do Filho de Deus. Corpos celestiais, glorificados, seja como você queira imaginar, de acordo com as Escrituras. Então, antes de você reaver seus direitos e estar no estado da queda, você tem que ir para um lugar, para uma região, que é um período de santificação, onde os seus direitos são restaurados a você. E você não perdeu seus direitos na cidade, você perdeu seus direitos no campo. Veja se você consegue acompanhar. O homem perdeu seus direitos no jardim. Então você será levado de volta à existência rural. É a mesma coisa
você nasce na roça e aquele desejo de conhecer a cidade grande, e eu quero ir para São Paulo, e eu quero ir para a capital tal, e lá eu vou me dar bem, você fica sonhando com a cidade, claro, acostumado na luz do candeeiro. De longe você olha, à noite, está aquela claridão, você diz aquela cidade tal, você cresce, morre, nunca vai lá naquela cidade. Agora sim, mas no meu tempo, a gente ficava com 30, 40 anos, só conhecia os povoados na região. Eu pensava que o céu acabava no próximo morro, onde eu não via mais nada. Minha mãe era muito sábia. Disse: ô mãe, se eu subir lá naquela montanha e levar uma vara, eu encosto no céu? Que é isso, menino? Mas do que é feito o céu? É feito de anil. Você sabe o que é anil? Aquela pedrinha azulzinha de colocar em roupa, porque era tudo azul. Olha o evangelho que a gente tinha, o ensinamento que a gente tinha, né? Mas você vê as luzes da cidade, você sonha com a cidade. Muita gente para lá e para cá. E quem nasce na roça, quando vê alguém, cobre a cara assim. Passa meses e meses sem ver alguém desconhecido, só aquelas pessoinhas dali. Você sonha com a cidade. Só vê as luzes clareando. E quando você vai para a cidade, misericórdia, né? É tanto barulho, é tanta coisa. Bom, depois você vai para a cidade grande, você sofre na cidade, aí você começa a sonhar outra vez com a roça, com a zona rural. E outro dia, se eu me aposentar, se eu tiver um dinheirinho, eu compro uma chácara lá no pé do morro, já quer se livrar da cidade. Veja, no nosso quadro, quando o homem foi posto em um corpo de carne para interagir com a criação do grande Deus, ele foi colocado no campo, ele foi colocado no jardim, ele foi colocado na zona rural. Se você observar, depois da queda, quando os seres humanos começaram a se espalhar a partir do Éden, terra de Nod, ou seja o que for, eles começaram a construir cidades. É para uma grande cidade que nós sonhamos ir. É como um sonho infantil, para que vocês possam entender a forma como eu estou tentando passar isso para vocês. É como um sonho infantil de você querer ir para a grande cidade. Porém, o próprio Jesus foi quem nos disse que há muitos palácios. Então, não é um acampamento aqui, uma tendinha lá, uma casa lá do outro lado do morro que você grita e ninguém ouve. Não, é realmente um grande aglomerado, uma grande cidade. E você vai... À medida que vai crescendo nesse aprendizado, você vai alimentando esse sonho infantil, de criança, essa é a verdade. Esse desejo de crescer, esse desejo de se dar bem na cidade grande. A Nova Jerusalém. Lá eu não vou sofrer. Olha o que eu vou pegar aqui para vocês. Lá eu não vou lavar roupa, batendo com a roupa em cima de uma pedra. E aquilo era bom, viu? Bom para a saúde da mulher. Lá eu não vou bater a enxada de manhã e passar o dia todo nesse sol quente. E você sabe, quando eu vim aqui para São Paulo e comecei a trabalhar com o Júlio, com o João e aquela coisa toda, eu digo: é isso que vocês fazem aqui? Isso não é trabalho, isso é uma brincadeira. Acostumado a cavar 600 covas de batata num dia, com a chuva no espinhaço, trabalhando ainda de alugado, como dizem, né? Trabalha durante o dia, à noite já leva para casa a sardinha e tal. Quando cheguei aqui que eu vi o trabalho deles, não leva sol, não leva chuva. Digo: isso não é trabalho, isso é brincadeira. Isso é uma brincadeira. Aí Jesus diz para nós assim: olha, no mundo vocês sofrem, aqui vocês têm decepção, choro, lágrima, morte, separação. Porém eu vou construir uma cidade para vocês. Lá não haverá separação, lá não haverá morte, lá não haverá dores, lá não haverá cemitério, não haverá nada disso. E essa expectativa, essa alimentação de sonho, é o que te impulsiona a seguir adiante. É algo que você não vê, você não tem como provar. Porém, a Bíblia diz, te dá o exemplo de Abraão. Ele caminhou como peregrino em busca dessa cidade, cujo artífice construtor era Deus. Então o teu fim, não o fim, mas a conclusão do teu desejo, o cumprimento da tua esperança, do teu sonho, é
esta cidade preparada pelo próprio Deus para você viver bem, não por 1 ano, 2 anos, até poder pagar o aluguel. Não, a casa lá Ele preparou e disse: é tua, foi comprado com preço de sangue, ninguém toma de você. Não é até o próximo verão, não é até o próximo terremoto, não, é eternidade. Mas antes de você chegar lá, tem que cessar até mesmo o tempo. Tem que cessar tudo. E os direitos que você perdeu quando o homem desobedeceu à voz do Deus Todo-Poderoso, isso tem que ser devolvido primeiro a você. E quando você perdeu na zona rural, na roça, no jardim. Então nós estamos sendo conduzidos de volta para a zona rural, que é milênio. E plantarão casas e edificarão casas. Vê? Plantarão vinha, colherão, comerão do seu fruto. É assim. Mas na cidade preparada você não tem que plantar nem que colher, nem plantar nem edificar. É uma cidade preparada pelo próprio Deus. Você está sendo levado para a zona rural primeiro. Vê? Para o milênio, de volta à existência rural, porque foi lá que o homem falhou. Então você ali supera o que você perdeu, né, como ser humano no milênio, e é um tipo de santificação. Em seguida você volta para o urbano. Você sabe o que é urbano, zona urbana? Olha o dicionário, eu olhei antes de falar sobre isso. Urbano, relativo à cidade. Você vai dirigindo, está lá, você pode correr em alta velocidade, no que é permitido, mas daí a pouco, aglomeração de casa. Então se tem uma placa, zona urbana. Urbana. Então se antes as placas dizia cuidado, tem animal na pista, animal pode passar de um lado para o outro, aquela coisa toda. Na zona urbana já tem placa mostrando pessoas, crianças atravessando, área escolar e todas essas coisas. Urbano, zona urbana, representa isto, é relativo à cidade. Em sentido figurado, trata de algo afável, ou menos sofrido, mais cortês, e também civilização, área civilizada. Veja, por isso que as pessoas dizem: eu vou atrás de civilização. Não, o que é que está? Estou atrás de civilização. Estou procurando sinal aqui do celular. Oh meu Deus, tem civilização por aqui? Porque você está procurando algo mais urbano e menos rural. Antes de você ir para a zona urbana, você tem que primeiro sair da zona rural. E foi na zona rural que o homem perdeu seus direitos e foi expulso da zona rural. Você tem que passar por uma transformação de entendimento, uma renovação de mente, um aprendizado e tal, a ponto de você estar apto outra vez para viver na zona rural, para viver no campo, como Adão estava. O que é o milênio? O William Branham diz que é o Éden restaurado. Éden restaurado. Só depois disso é que você vai poder ir para a zona urbana, para a grande cidade preparada pelo Deus Todo-Poderoso. Amém? Agora, como é que isto é feito? Como é que o homem chegará a este ponto? Bem, vamos tentar ver isto pelas Escrituras, aos poucos aqui. Antes disso tem que haver uma mensagem. Eu não li a Bíblia ainda, né? Não li a Escritura ainda, não foi? Ok, então pegue sua Bíblia e abra aí no livro de Hebreus capítulo 6. Antes de qualquer coisa, tem que haver uma mensagem. Tem que haver uma semente, uma nova semente plantada. O irmão Branham fez isto, explicou isto, quando ele nos fala sobre este capítulo 6 do livro de Hebreus, que nós vamos ler agora. Hebreus capítulo 1. E vamos repetir muita coisa aqui. Vamos ver isto. Hebreus capítulo 6, versículo 1. Por isso, meus amados irmãos, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, rudimento é início, os primeiros passos, prossigamos até a perfeição, ou você nunca chegará a um amadurecimento.
não lançando de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas e fé em Deus. Não podemos ficar todo o tempo pregando para vocês sobre batismo, sobre santa ceia, sobre lava-pés, sobre cabelo, sobre vestimenta e sobre todas estas coisas. E não é por não falar nisso que você acha que está liberado isso, que está liberado aquilo, porque se Deus não liberou, se a palavra de Deus continua a mesma, então essas coisas não são liberadas. O que é proibido é proibido. E acabou. Mas não fica batendo nesse ponto, até esqueci. Como esqueceu? Esqueceu por conveniência, porque é conveniente esquecer. Como pode? O problema é, o caso é que temos que avançar em nosso aprendizado. Se houver necessidade, voltamos nesses pontos e falamos às pessoas. Se chegam novos convertidos ou pessoas que querem saber como é a vida cristã, então voltamos nesses pontos e lhes expliquemos. Mas ficar todo culto, todo o tempo batendo em usos e costumes, Paulo disse, não é assim que se faz. Tem pessoas que precisam avançar. Não lançando de novo o fundamento de arrependimento, de obras em mortas e fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno, e isto faremos, é claro, porque não é uma coisa que não vamos fazer. Só não vamos ficar todo o tempo batendo nisto, mas se Deus permitir, se chegar a ocasião, faremos. Amém. Não é isso que está no versículo 3? Amém. E isto faremos se Deus o permitir. Porque pode haver necessidade, sim. Porque é impossível. Olha, o que é que eu estou dizendo aqui antes? Porque você vai ler nas Escrituras e você pode ir pensando em outras coisas do que está sendo dito. O tema principal foi: o homem, você vai ter que reaver seus direitos, se reestruturar, se restaurar os teus direitos que foi perdido na zona rural, no Jardim do Éden, para poder ir para a grande cidade. Então, primeiro você tem que ser levado para a zona rural, milênio, para depois ir para a zona urbana, a grande cidade. Você não pode ir lá sem antes voltar ao lugar onde você estava, para o Éden restaurado. É uma noiva restaurada no Éden restaurado. Eu disse, antes disso, para que isto aconteça, tem que haver uma mensagem, que é uma semeadura de uma nova semente, uma safra que irá para o milênio. Então nós estamos mostrando isto aqui em Hebreus 6, então seja bem cuidadoso. Versículo 4. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem a vitupério, ou o expõem a vergonha. Porque a terra que embebe a chuva, estamos tratando da zona rural aqui, porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada. Está falando da terra, não é? Da terra. Uma terra produz o quê? Uma terra produz erva proveitosa para quem o lavra. Este recebe a bênção de Deus. Mas tem a outra terra que só produz espinhos e abrolhos, então será reprovada. Estamos tratando aqui de terra ou estamos tratando aqui de pessoas? Já que Jesus disse: o reino dos céus é semelhante a uma semente que o semeador saiu a semear. E uma semente caiu assim, caiu assado, caiu no campo, caiu no pedregulho, caiu nisso, caiu naquilo. E depois ele explicou: a semente caiu em cima das pedras. É aquela pessoa que foi semeada a palavra de Deus em sua mente, mas não penetrou aquilo. Não encontrou profundeza, não encontrou como aprofundar suas raízes. Então, é claro, veio o inimigo, arrebatou, o sol secou, qualquer pensamento, qualquer distração, aquilo já não tem valor sobre você. Bem, não vamos entrar nesses pontos, vocês conhecem as Escrituras e sabem do que eu estou falando aqui. Então vamos voltar para esta terra. Mas a que produz espinhos e abrolhos, versículo 8, é reprovada e perto está da maldição, e seu fim é ser queimada.
Assim como as ervas são queimadas, assim como o mato é queimado, do mesmo jeito estas pessoas serão queimadas. Tem um lago de fogo preparado para isso. Veja, porque a mente não produziu nada frutuoso para o reino de Deus. Mas de vós, ou a respeito de vocês, ó amados, esperamos coisas melhores. Amém. É o que se espera de cada um de nós. Se espera que cada um de nós, a cada dia, possamos produzir frutos dignos do reino de Deus. Veja, mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos, porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho, do amor que para com o seu nome mostraste. Quer dizer, Deus não é injusto. Ele não é injusto. O que você demonstrou em sua vida? O seu trabalho de amor, que você mostrou para com o nome de Deus, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, sempre cuidando da semente de Deus, sempre cuidando da obra de Deus com amor. Você sabe qual é a obra de Deus? Você sabe o que é isto, que é a obra de Deus? Jesus explica o que é. Porque esta é a obra de Deus, que creais naquele que o enviou. Até o fim. Para a completa certeza da esperança. Ou a sua esperança morre. É como nadar e morrer na praia, como dizem, né? A esperança morre. Não. Para a completa certeza da esperança. Para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência é das promessas. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente abençoando-te abençoarei, e multiplicando-te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Porque os homens certamente juram por alguém superior a eles, e o juramento para confirmação é, para eles, o fim de toda a contenda. Por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós os que pormos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como a âncora da alma, segura e firme, e que penetra até ao interior do véu, que é no lugar santíssimo, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém. Ok, o que entendemos até aqui de tudo isso, que tem coisas que nem precisa pregar sobre elas. Tem que haver uma semeadura, e esta semeadura vem através de uma mensagem. Você tem que ser levado para a zona rural para ser restabelecido com os mesmos direitos que tinha antes. Tem que ter uma mensagem para te levar a isto. Agora, William Branham veio no tempo do fim com esta mensagem. Porém, Hebreus mostra duas coisas onde nós lemos aqui. Uma terra que produz semente, que pode ser aproveitada por quem semeou, e uma terra que produz espinhos e abrolhos. Então, enquanto uma mensagem que semeia esta nova semente para a colheita do reino de Deus, para a colheita do milênio, enquanto tem esta mensagem sendo semeada, você precisa entender que uma outra mensagem imitadora a esta está sendo também semeada no mesmo terreno, na mesma plantação. Resumindo para vocês, isso foi mostrado para o profeta em uma visão, e ele pregou isto em vários sermões. E antes do culto eu procurei em qual mensagem ele pregou sobre isso. Tem mensagem que ele é mais clara, mas assim, rapidamente para trazer neste culto que eu achei que era necessário, a mensagem que eu encontrei mais em primeiro lugar é o sermão que ele pregou com o título Hebreus 6, parte 2. Hebreus 6, segunda parte. Parágrafo 114. Quando foi traduzido isto,
lá nos anos 90, os anos 80 a 90, os parágrafos estavam totalmente diferentes. Então, quem tem ela com a tradução anterior, está no parágrafo 341. Porém, na reimpressão é no 114. Explicando por quê? Por que essa mudança de parágrafo? Porque às vezes pegava um texto grande, não é? Quem pegava a distração, um texto grande, colocava um parágrafo só. Depois, quando foi reimpresso, arrumaram melhor o texto, aquela coisa toda, se analisa o texto. Às vezes você escreve, você não sabe o melhor lugar para pôr vírgula e ponto. Tem pessoas que escrevem e vai colocando vírgula, 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 não é assim. Tem um lugar certo da vírgula, do ponto, da reticência e tudo mais. Depende de como a pessoa está falando, né? Então, na nova impressão, se diminuiu, né, os parágrafos. Ao invés de todo esse texto, onde o profeta falava vários assuntos, então se diminuiu. O parágrafo 5, que era quase uma página, se dividiu para mais 3 ou 4 parágrafos. Então, claro que aumentou. Mensagem de 100 parágrafos ficou com 250, 300 parágrafos, né? Então, os assuntos ficaram melhor divididos. Quando alguma pessoa pega minhas simples palestras e coloca em texto, eu digo, deixa os parágrafos que eu coloco, pode digitar o texto, eu sei onde é o melhor lugar para dar um ponto, para parar, okay? Porque isso não faz parte da pregação, do jeito que capítulo e versículo não faz parte da Bíblia. Os capítulos e os versículos é para facilitar a leitura, facilitar a memorização, dividir temas e assim sucessivamente. Ok, expliquei essa parte, porque alguém que vai ouvir, vai na mensagem, mas aqui não está, eu procurei na mensagem, está e não está. Então tem isso. Parágrafo 341 na mensagem antiga, 114 na mesma mensagem que foi reimpressa. Então, certo dia, eu estava aqui fora, isso é o William Branham pregando, viu? Há muito tempo atrás, eu vou lhe dizer por quê. Por quem eu estava orando. Foi por Roy David, que era o seu antigo pastor. E eu estava ali fora orando porque ele me havia chamado de marionete. Como é que você faz quando alguém te chama disso? Sabe o que é chamar alguém de marionete? Alguém que é dominado por outro. Um mamulengo, né? Sabe o que é um mamulengo? Sabe, mamulengo, o que é um mamulengo? Sabe, não? Nunca brincou com mamulengo, não? Irmão Vicente? Oh, meu Deus do céu. Meu linguajar é meio complicado para o povo entender, né? Talvez você já viu, já brincou, mas não sabe o que é. Um mamulengo tem duas madeiras assim, olha, duas madeiras desse jeito, um cordão em cima e um bonequinho pendurado. E você aperta embaixo e pula para lá, pula para cá. Aquilo é um mamulengo. É uma marionete. É um boneco que alguém coloca uma linha aqui, outra ali na boca e fica balançando para você e falando, um falando por trás daquilo, como acontece nos desenhos animados muitas vezes e tudo mais. Não é isso? O pastor Roy Davis chamou William Branham de marionete. E quando alguém te chamar disso, ou de qualquer nome, de qualquer coisa, o que você deve fazer? O William Branham fez isso. Foi orar pelo pastor. Se você crê que você é uma pessoa de Deus, se você crê que tem uma parte de Deus em você, e alguém te ofende com palavras, ore por esta pessoa. Não seja maldoso e egoísta, a ponto de dizer assim, ele me atingiu com palavra, ele me feriu, então que se acabe, que isto, que aquilo é bom, que sofra mesmo, vai ser amaldiçoado por isso. A noiva de Jesus Cristo não age assim. A noiva de Jesus Cristo, a igreja de Deus, sempre estará implorando por misericórdia. Nunca por vingança, sempre por misericórdia. Ok. Eu estava orando por ele, e ele me chamou de marionete. Eu estava orando para Deus perdoá-lo por aquilo. Viu? Às vezes eu digo, se ele não me pedir perdão, quero ver. Na hora da morte ele tem que vir. Não vai ser abençoado porque ele não me pediu perdão. Temos que estar além disso. Alguém te atingiu? Vai para um lugarzinho secreto e ora por aquela pessoa. Se essa pessoa nunca vir te pedir perdão, você tem que já ter perdoado essa pessoa. Ou serão dois em problema no dia do juízo. Quem te atingiu e você que se sentiu magoado, ferido. Porque eu não vou entrar nesse detalhe, senão eu vou sair do meu tema.
Mas seria bom, né? É bom essas coisas, que parece que nós nunca aprendemos. Olha, eu estava orando para Deus perdoá-lo por aquilo. E ele tinha uma gráfica lá nos fundos. Redigiam um jornal. E aquela gráfica incendiou e queimou umas 2 noites após aquilo, enquanto trabalhavam ali. E então eu estava de pé ali atrás, em uma velha caverna, atrás de Grange Mill, que era a caverna dele, orar. E eu saí dali, eu estava orando. Fiquei ali 2 dias. Aí nós chega diante da comida, Senhor, abençoe esse prato. Estou já morrendo de fome mesmo, peraí, já está abençoado, já estou comendo. Né? Na hora de dormir, faz como o outro, que anotou a oração no teto. Era demais, orar ajoelhado, ficou cantando, está cansativo demais, já trabalhei o dia todo, Senhor, tu sabe, né? Tu sabe o meu coração. Esse é que é o problema, que ele sabe o teu coração, né? Sabe motivos e objetivos. Está cansativo, eu vou orar sentado na cama. Deus atende a oração em qualquer lugar mesmo. E toca a orar sentado na cama, vou dizer, rapaz, basta eu deitar que está tudo certo. Começou a orar deitado. Com o tempo ficou cansado de orar assim. Disse, até eu lembro das palavras, eu vou anotar ali em cima, anotou no teto. Deitado mesmo, ele repetia toda a oração e tal. E chegou o momento que você vai relaxando, se você não tiver cuidado, ele já nem lia mais. Deitava e, Senhor, olha, só apontava para o teto. Senhor, tu já sabe, né? Amém. Já estava tudo certo. Você vê como são as coisas? Mas é um problema de saúde. Orou o quê? 2 minutos. Uma oração que você pediu do irmão ou de outro, e oraram na igreja, você acha que aquilo já é suficiente? Né? Eu vou fazer isso, fazer aquilo, vou orar. O Senhor, tu sabe, ajuda-me, tenha misericórdia, nos leve em paz, e acha que é só aquela oração. A Bíblia diz que você tem que estar orando em todo o tempo, com toda oração e súplica. Não é assim que diz a Escritura? O William Branham foi chamado de marionete. Ele foi 2 dias, ficou na caverna, orando. E depois, temos um profeta, e temos Jesus e tal. Mas nunca procuramos imitá-los. Bom, eu coloquei a minha Bíblia em oração, estava ali. Eu coloquei a minha Bíblia em um velho toco, onde eu mostrei ao irmão Wood, há não muito tempo atrás. Coloquei ali minha Bíblia e assentei no toco com minhas pernas abertas. E o vento soprava, e eu pensei, estando tanto tempo de volta naquela caverna, eu simplesmente lerei um pouquinho. Quer dizer, eu fiquei muito tempo lá dentro da caverna, né? Eu vou ler um pouco a Bíblia. Então eu segurei a Bíblia e comecei a ler. E estava neste capítulo. Bem, comecei a ler e comecei a questionar este capítulo que nós lemos agora, tá? Comecei a questionar, vê? Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados, se fizeram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e o século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucifica o Filho de Deus e o expõe a vitupério. Para quem não sabe, expor a vitupério é expor a vergonha, assim como Jesus foi exposto em vergonha pública, nu despido diante da multidão. Eu pensei, aí está aquela escritura. Mas algo me deteve, então eu comecei a pensar. Aqui está onde ele falou de volta aqui no princípio, não lançando o fundamento morto do arrependimento no começo, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, e aqui ele diz, novo, sejam outra vez, ou de novo, sejam outra vez renovados para arrependimento, mas prossigamos a perfeição, deixando estas coisas para trás. Então eu comecei a ler. Então li o versículo seguinte, porque a terra, quem bebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos de abrolhos é reprovada, e perto está da maldição, e seu fim é ser queimada. E quando eu li aquilo, algo simplesmente me estremeceu, e eu pensei, Senhor, aquilo não diz respeito a Roy David. Quer dizer, ele estava orando pelo pastor, que era o seu antigo pastor, lá no ministério.
E quando isso estremeceu ele nessa escritura, ele disse: isso não pode se referir ao pastor David. Por que tu fizeste aquilo? E eu comecei a virar a página. E tive que voltar a isto outra vez. É impossível que os que já uma vez foram iluminados volte a isso novamente. Então eu pensei: Senhor, o que é isto? O que tu queres dizer, Senhor? E eu virei e voltei para a minha caverna para orar sobre isto. E quando eu o fiz, eu vi o globo girando. É assim que vem uma visão, tá? Para um profeta. O mundo é descortinado diante de sua vista. É como se você fosse para o espaço e de fora visse os acontecimentos. Tivesse um respeito especial para o filho, como eu vi. Quando eu fiz, ele estava entrando na caverna para orar, para entender o assunto. Quando eu fiz, eu vi o globo girando. E era totalmente redondo, muito bonito, o globo todo. E eu vi um homem vestido de branco rodeando, caminhando pelo globo terrestre. Ele tinha uma sacola em sua mão. Ele estava semeando sementes enquanto dava a volta. Ele andava ao redor da curvatura da terra. E logo que ele sumiu do outro lado, ali veio um sujeito vestido todo de roupa preta. Um sujeito esperto. Todos espertos, deslizando assim e olhando, astúcia, age de forma sorrateira e assim sucessivamente. E ele tinha uma semente e ele estava jogando algo atrás disso, enquanto andava ao redor da terra, observando todo mundo. Eu fiquei ali e vi a visão. Um saiu semeando na frente porque era direito dele semear, ele tinha estrutura para isto, ele foi ordenado para isto semear. Em seguida veio outro misturando semente. Semente por cima de semente. Mensagem por cima de mensagem. Parágrafo 121. Ou 348 no livro antigo. Depois que ele sumiu, o globo virou. E ali havia uma grande plantação. Quanto tempo para uma plantação crescer? Dependendo do que foi semeado, né? Depende, como diz o outro, conforme. Dependendo de como foi semeado. Tem semente que dura meses para estar no tamanho bom, né? 3 meses, 4 meses, 5 meses, depende da lavoura. Então a visão passou da semeadura para o momento da planta já grande. O globo virou e ali havia uma grande plantação e era de trigo. E ali havia ervas daninhas, cardos e coisas junto do trigo. Ali veio uma seca. Então, na visão, já mudou de estação. E, como aquele pequeno trigo inclinava sua cabeça e estava sedento por água. O pequeno cardo, ou os espinhos, a erva daninha, tinha também sua cabeça inclinada e estava sedento por água. Você percebe que as duas sementes se alimentam da mesma coisa? Dá para você observar isso? Que mesmo a semente do mal, as pessoas do mal, elas também procuram se alimentar da palavra de Deus. Veja hoje se não é moda ser crente. Veja se hoje não estão multidões e multidões proclamando o Evangelho, proclamando que são cristãos, que creem em Deus e aquela coisa toda. Sim, eles têm sede disso. Só existe uma coisa para saciar a sede: água. Você pode ir atrás da Coca-Cola, da Toca-Cola, do rato na cola, seja o que for que você for procurar. Nada disso mata a tua sede. Somente a água pode saciar a tua sede. Não adianta. Você pode enganar com outras coisas. Só a água. Ela foi feita para isso. Teu corpo necessita disso. O suco, ok, melhorou. Você colocou química, açúcar e todas aquelas coisas. Então o teu organismo vai ter que trabalhar para purificar aquilo. Que aquele pozinho, o açúcar, ou seja o que for que você colocou, ou o sal, ou seja o que for, não deveria estar ali originalmente falando. Por isso que a água não contém nada disso. A H2O e acabou. Deus já fez ela apropriada para isso. Só isso pode matar a tua sede. Por isso Jesus, o puro, genuíno Filho de Deus, diz: eu sou a água da vida. Quem tem sede, venha a mim e beba. Olha que coisa.
Por isso, eles lotam os templos, por isso eles fazem campanha, por isso eles fazem campanha de oração, por isso eles fazem trabalho de evangelização, porque tanto o joio quanto o trigo só pode se alimentar, só pode se saciar com a água, com a palavra. Mas nem todos são de Deus, e Jesus disse, não é porque diz Senhor, Senhor, que vai herdar o reino do céu, não. 2 estarão no campo, um será tomado, outro serão deixados. 2 estarão na mesma cama, compartilharam de uma vida, um será tomado, o outro será deixado. Você sabe que tem um que diz assim, não vou ver mais com a minha esposa não, porque ela é incrédula. Não vou ver mais com meu marido não, porque ele é incrédulo. A Bíblia diz diferente. Vai ser separado quando Deus separar. Amém. Não posso, meu filho é incrédulo, minha filha é incrédula, não pode conviver comigo porque eu sou santo. É um fariseu amostrado, abestado, como diz o outro. Isso sim. Porque Jesus disse, não tem como separar. As raízes estão entrançadas lá dentro. Todos, trigo e joio, oravam pela chuva. E após algum tempo, ali veio uma grande nuvem e molhou toda a terra. E os pequenos cardos pulavam. Começaram a gritar, glória a Deus, aleluia, louvado seja o Senhor. E o pequeno trigo pulou também. Cuidado, viu? Porque se você acha que é trigo, e você vê os cardos, os espinhos e tudo, só sabe furar mesmo. Pulando, se alegrando por aí fora, eles vão para o campo de futebol e é uma alegria, e eles brigam por aquilo, e vestem a camisa, e gritam e pulam. Eles vão para os forró, eles passam a noite inteira, eles não se preocupam com sono, não se preocupam com fome, com nada. Você disse, eu for para a escola dominical e o almoço, né? Não vou para o culto hoje não, porque eu tenho que fazer a comida e aquela coisa toda. E por que os cardos não se preocupam com isso? Passa 2, 3 dias sem comer, correndo de um lado para o outro, escamuçando para aí afora. Isso é cuidado, viu? Você tenha cuidado. A alegria que eles mostram com as coisas erradas, você tem que ultrapassar isso com a sua alegria nas coisas corretas. Amém. Porque no céu não vai entrar ninguém triste, não. Pois é, Senhor. Que vida eu vivi, viu? Tive que ser crente. Tive que ser crente. Deus não te obriga a nada. Você não é obrigado a nada. Por isso que Ele não pega você pela orelha e traz. Ele diz, quem tem sede, venha a mim beba. Quem quiser, quem tiver fome, venha e beba. Veja, é de graça, mas eu não vou empurrar garganta abaixo, não. Você tem que vir e pegar a sua parte. Ok, todos oravam por chuva. Quando a chuva caiu, o joio começou a gritar glória a Deus, louvado seja o Senhor. E o trigo começou a pular e gritar glória a Deus, louvado seja o Senhor. E então a escritura chegou para mim, a qual é encontrada no livro de Mateus capítulo 5 e o versículo 45. E ouça o que Jesus disse em Mateus 5,45. Ouçam atentamente agora, enquanto lemos Mateus capítulo 5, versículo 45, para começar o 44. Eu, porém, vos digo. Essa escritura chegou na mente do profeta depois que ele teve a visão. Amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Tantas vezes você ouviu isto, aí na hora de você agir, você faz diferente? O que temos que fazer é lavar as mãos. Já ensinei isso, já falei sobre isso, você já sabe disso. Depois dessa visão, a escritura que veio à mente do profeta foi isto. Eu, porém, vos digo, as palavras de Jesus: amai a vossos inimigos. Descubra quem são os seus inimigos, vê se você sabe quem são, e me diga como você os trata, como você interage com eles. Eu sou intrigado, é meu inimigo, eu não falo. Uma boa forma de você demonstrar amor. Por que eu vou me preocupar com ele, com ela? O cara, se pudesse, até batia em mim, me trata mal. Como você vai demonstrar amor?
Deboche por quem me ama, tá? Uma mão lava a outra, você sabe. Então isso é troca de favores. O amor não requer nada em troca. O amor ama por amar. Você não ama seu esposo porque ele é bom para você. Você não ama sua esposa porque ela é boa para você. O amor não é uma troca de interesse. O amor não é negócio. O amor não faz média. Vou fazer uma médiazinha com a esposa, vou levar um vestidinho para ela. Vou fazer uma média com meu esposo, talvez hoje tenha um agradozinho para mim, fazer um almoço bom. Isso é comprar favores. Garoto de programa que faz isso, e prostituta que faz isso. Se paga para ter alguma coisa em troca. Querem que eu entre nesse ponto? Eu entro. Mas cada lapada que nós... Você já conhece isso. Quem é teu inimigo? Quem são as pessoas que não gostam de você? Que te odeiam? Não, mas vamos falar o contrário. Quem são as pessoas por quem você tem ódio? Aí, meu irmão, se houver pessoas por quem você tem ódio, você está perdendo seu tempo vindo à igreja. Está perdendo seu tempo vir aqui. Você tem que dizer: Senhor, tire toda a raiz de amargura que há no meu coração. Não tem como você adorar a Deus e Deus aceitar a tua adoração, você com ódio no seu coração.